capítulo de número 3, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá? Capítulo 3, 17. Ele diz assim: Ora, Senhor, é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só isso, gente. Aleluia. Glória a Deus. Essa carta aqui é uma carta escrita por Paulo. Ele falou sobre Saulo, que na verdade depois passa a se chamar Paulo. Que foi escrito à igreja de Coríntios alguns anos depois, né? E para quem não conhece a história de Paulo, nesse caso Saulo, ele era um dos maiores perseguidores que existia dentro contra a igreja, né? E esse cara era um cara de uma patente muito alta. Ele perseguia a igreja e matava assim sem piedade, né? Esse era Saulo, né? E aí depois ele tem um encontro com Deus. Ele se torna no futuro Paulo, né? Que foi um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra, vamos colocar assim, né? Tanto que a gente está aqui há alguns milhares de anos e ainda lendo a história desse cara que poderia ter sido lembrado por ter sido o maior assassino que já existiu, mas é lembrado como um dos maiores pregadores. E aí entra esse versículo aqui, que para mim é muito transformador. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que eu entendo com isso, varão? Que não tem como ter um encontro com Deus sem ter transformação. Glória a Deus. E não importa quem você é, pastor. Quando Deus chega, o cenário muda. E é engraçado isso porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Desde a pandemia, então, as coisas pioraram muito. E Deus tem me provocado, sabe? A confiar mais nele, né? A conseguir seguir, a conseguir crer. E é difícil, pastor. Meu Deus do céu, é muito difícil. A gente fala assim, não, crente é de fé em fé, de glória em glória, mas só Deus sabe a luta, né? Esqueceram de botar a luta nessa música. Eu vou te contar, que é uma luta todo dia. E dentro desse processo, eu passei por algumas coisas, né? E há pouquíssimo tempo atrás, eu completei um ano que eu tive um caso seríssimo de Covid. E eu quase morri. E dentro do leito, né? Deus falou comigo tremendamente naquele lugar, como nunca tinha falado na minha vida aqui fora. Então eu estava sozinho num leito gelado e durante o processo, eu lembro que eu fiquei internado, eu vou encurtar para poder a gente conseguir chegar no foco, né? E eu lembro que tinha estava na UTI, tinha um senhor morrendo do meu lado, estava urinando sangue, o rim parando, uma criança de 2 anos infectada, a cada 2 horas, mais ou menos, o médico tinha que ir lá, enfiar um negócio, um tubo no nariz dele para ele conseguir voltar a respirar. Isso aconteceria, ia ficando roxo, o médico ia lá. Do meu lado esquerdo, uma menina desmaiando a cada ciclo, né, que ela acordava, ficava desesperada, começava a gritar, faltava de ar e desmaiava de novo. Eu falei, meu Deus, quando que vai ser minha vez? O negócio era sério, né, varão? E é engraçado porque a gente vai usando as pessoas como muleta, pastor. Porque quando a gente vê na igreja, a gente fala assim, não, o pastor vai orar por mim. Não, a irmã vai orar por mim. Não, lá não, naquela igreja tem uma irmã de fogo, quando ela ajoelha o céu se abre. Mas e quando tu está na UTI? Não tem mais ninguém, é só você e Deus. E não é um cenário onde o pastor pode ir lá visitar. Não pode entrar. É você e Deus, não tem mais nada. E aí a coisa começa a mudar. E é engraçado porque nessa situação você começa a perceber o quanto o Espírito Santo é importante. Porque a gente se acostuma com as bênçãos que a gente tem. A verdade é essa. Então o povo no Egito ele se acostumou com o maná. O povo que sentia fome, que era apedrejado todo dia, eles chegaram a falar, pô, melhor de ter voltado para o Egito. Doideira. Aí a gente fala assim, pô, mas que povo idólatra. Cara, todo dia tá vendo um negócio, tá vendo um milagre e tal, e vou voltar para o Egito, isso não faz o menor sentido. Será que a gente não faz isso hoje, pastor?
Será que hoje a gente não faz isso? Olha como é que são as coisas, né? E aí Deus tem me ensinado a confiar nele. E durante o meu leito, Deus falou assim, vou te tirar daqui e você vai ser um pregador. Eu falei, amém. Minha família está aqui, não me deixa mentir. Eu falei, amém, Senhor. De fazer profeta e pregador da minha casa. Eu falei, tá bom. E hoje é a primeira vez que eu estou pregando depois do Covid. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão vendo o marco da minha história. Aleluia. Onde é que eu estou querendo chegar, gente? Quando a gente fala de Deus, a gente sempre pensa num Senhor muito distante. Tempo de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um tempo onde as coisas aconteciam e hoje não. Hoje a gente só ouve falar. Alguém falou sobre o milagre, alguém falou que viu alguma coisa acontecer, como se Deus fosse um Deus morto. E não é. E eu tenho vivido milagres aqui dentro, eu tenho visto milagres aqui dentro. E é isso que muda tudo. A primeira lição que Deus me ensina com esse versículo é que não há um lugar sequer, que é onde o Espírito habite, que não haja liberdade. Aleluia. E aí eu te pergunto, essa é uma pergunta, é um confronto que o Espírito Santo faz. O que te prende hoje? Eu vou te falar de mim, tá? Porque eu gosto sempre de me usar como exemplo, pastor. As pessoas acham que está aqui no culto, o cara é santo e não tem estresse, não tem erro, e não é verdade. Eu sou um cara bastante ansioso. Eu tenho as minhas contas, eu tenho as minhas coisas, eu tenho meu filho, e eu fico pensando, meu Deus, esse lugar que eu moro é muito difícil, um monte de gente armada, droga. Eu não quero que meu filho se misture com isso. Meu Deus do céu, meu filho daqui a pouco tem que ir para a escola, tem que pagar. E é muito caro, não é barato. Meu Deus, a conta está chegando. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E o Espírito Santo me confronta e pergunta, aonde está a tua confiança? E aí a coisa começa a mudar, pastor. Porque a gente começa a se tornar mais dependente disso. E a gente começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho percebido, pastor, é que Deus atua de uma maneira que a gente não entende. A gente vai e faz todo o planejamento. Cara, vai ser assim, 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 assim. Chega na hora, acontece alguma coisa, quebra todo o nosso planejamento. Meu Deus, agora entra o desespero. Mas onde está alicerçada a tua fé? Se você fala que aonde o Espírito habita, aonde ele está, há liberdade, então por que você é escravo da ansiedade? Por que você é escravo do medo? Por que você é escravo da angústia, da depressão? Por que você é escravo de tantas outras coisas? E aí, sabe o que acontece, pastor? A pessoa ela vem aqui e ela sente uma paz tão grande, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Ela sente uma paz muito grande. Ela sai daqui transformada e fala assim, cara, eu vou vencer. Eu vou sair daqui e dali para fora eu sou um cara completamente diferente. Aí Satanás vem e começa a tentar. Não, cara, toma alguma coisinha, só para poder dar uma relaxada. Não, cara, vamos ver um filmezinho, uma pornografia, só para poder dormir relaxado, sabe? E a coisa começa a mudar. E essas tentações, elas vão vindo em cima da gente, e não é de uma maneira abrupta, ela é sutil. Ela vem vindo como se fosse uma pena, sabe? Ela vem voando devagarinho. E quando você percebe, ela já te alcançou. O grande ponto aí é, cara, se eu falo de um Deus soberano, se eu falo de um Deus libertador, um Deus que abre mar vermelho para o povo passar, que manda maná, que faz de tudo isso, por que quando eu saio daqui isso acaba? Eu questionei a Deus, eu falei, eu não aceito isso, Senhor. Porque se alguém faz um trabalho, esse cara faz a prova do trabalho, não, fiz lá minha oferenda e tal coisa aconteceu, e olha aqui como é que eu estou agora e tal. E Deus me confrontou. Falou assim, não, mas Deus faça as coisas diferentes. Diferente daquele que você não precisa servir para ter, as pessoas estão dispostas a ter a minha bênção, mas não estão dispostas a carregar o peso da minha cruz. E aí a coisa muda. É verdade. A diferença é que o pecado não te afasta de Satanás, mas o pecado te afasta de Deus. E esse é o ponto-chave da coisa. Por quê? Porque a partir desse momento, não é Deus que se afastou de você, é você que se afastou dele. E chega num ponto tão grande, pastor, que a pessoa não quer nem vir na igreja porque ela se sente humilhada em entrar nessa igreja, mas não porque ela se sente muito pequena, é porque o dono da casa é muito grande. E ela fala assim, eu não sou digno dessa presença, eu não sou digno de estar aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Deus vem e te fala assim, cara, aonde eu estou, a liberdade. Meu Senhor da Então por glória. que você não vem pra cá? Eu tô aqui, eu ainda tô aqui, eu não saí daqui nunca. Glória a Deus. Aleluia. Foi você que foi embora.
Quando você veio aqui, eu te entreguei a minha paz. Você não quis carregar contigo. Meu Deus. Você trocou o que eu te dei por um momento de prazer momentâneo. Mas eu ainda estou aqui. Volta! Deus, Senhor da glória, aleluia. Eu estou aqui ainda. Glória a Deus. E aí a coisa começa a mudar de quadro, pastor. A coisa começa a mudar de quadro. E a gente percebe o seguinte, pastor. Tem situações em que a gente precisa começar a abrir mão das coisas. E é difícil abrir mão. Por quê? Porque você tem tua rotina, você tem tua conduta. Então eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus planos, os meus sonhos. Aí Deus fala assim, ó, larga tudo e me serve. Eita, calma aí, Deus. Pô, mas naquele trabalho eu ganho 15 pau por mês. Tá doido? Como é que você vai pagar aqui R$1.000 por mês? Vou viver como? Pô, mas meus amigos, desde a infância, pô, está lá tomando nossa cervejinha, estão vendo o jogo do Flamengo, curtindo aquele pagode. Não dá para fazer todo dia a mesma coisa e esperar um resultado diferente no final. Mas uma coisa eu posso te garantir pela palavra, que aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Glória. Os Aleluia. laços que te prendem hoje, Ó eles vão Deus. cair. Eles vão cair. Em nome de Jesus. O teu nível de confiança em Deus vai aumentar. Aqueles grilhões espirituais, aqueles demônios que te perseguem, eles vão cair. Porque hoje o Espírito Santo vai entrar na tua vida. Você tem que entender a profundidade do que está sendo dito aqui. Olha, não importa o quanto você é pecador, não importa o quanto você fez, o que importa é o aqui e agora. E o dono dessa palavra, ele te ama do jeito que você Aleluia! Glória! Não depende de você só. Também depende dele. Então larga esse teu ego, larga essa coisa tua de que você precisa ter uma postura social e entende que esse Deus quer cuidar de você Meu de uma Senhor da maneira que glória. ninguém nessa terra vai cuidar. Aleluia. Ele não te vê como o homem te vê, ele não te ama como o homem ama. Aleluia! Então por que você quer entender esse amor como se você fosse um Glória, amor de mãe? glória a Deus. Olha, tem uma música muito boa que diz assim, ó, pastor, pode até uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, lá cuidando de ovelha, estava esquecido, o menor da casa dele. Deus tocou em Davi e falou, é esse, virou o quê, pastor? Um rei. Meu Senhor da glória. E aí, olha só que interessante. Meu Deus. Isaac não, Maravilha, José foi Senhor, jogado maravilhoso. na cisterna pelos irmãos. Deus eterno. Virou escravo. Escravo. Deus foi lá e tocou. Esse é meu. Virou o quê, pastor? Governador. Aleluia. Eu não estou falando de um Deus que te pega e fala assim, esse aqui é um vendedor de mariola, vai virar um vendedor de pamonha. Eu estou falando de um Deus que transforma a tua vida de uma maneira que a tua história inteira não vai entender. Aquele que vive contigo não vai conseguir entender. Porque eu não estou falando de algo terreno, pastor. Eu não estou falando de algo terreno. Glória a Deus. Moisés, Aleluia. ele era o perseguido, era para ter sido morto, ainda bebê. É. Virou príncipe do Egito. E você achou que ele atingiu o máximo? Deus. Ele virou libertador, ministro do Espírito Santo. Aleluia. Você percebe? Não importa o título que te entregam nessa terra, pastor. Nada vai comparar a história que Deus escreveu para Meu Deus. você. Maravilha. Glória a Deus. Isso muda tudo. Quando eles começam a perceber isso, isso muda tudo. Aleluia. Porque as limitações elas começam a cair. Olha que interessante, ô pastor. Tem um personagem na Bíblia, eu estou chamando de personagem, mas foi uma pessoa que existiu, não é fictício, tá? Ele se chama Nicodemos. Nicodemos, poucas pessoas conhecem. Nicodemos, ele era um cara de alto escalão dentre os sacerdotes que existiam na época dos fariseus. E a galera acha que fariseu eram os caras maus, né? Não, o pessoal perseguia, matava. O fariseu não era um cara mau, ele era um cara extremamente religioso. É diferente, o cara pegava isso aqui, comia a Bíblia de trás para frente e pregava como se isso aqui fosse uma coisa. Não, se você não seguir aqui, você vai para o inferno e acabou, e morreu. Como se o Deus que fosse disso aqui não deixe, sabe, o que está escrito acabou, não era um Deus vivo, sabe? A ponto de chegar Jesus naquele lugar e começar a transformar e confrontar aquelas coisas que eles entendiam como verdade, e eles não conseguiam assumir. E isso é o que separava o Jesus que tinha da religiosidade daquela época. E Nicodemos sentado com Jesus numa mesa à noite, porque ele tinha que encontrar com Jesus à noite, porque ele não poderia ser visto com Jesus. Ele, como um alto escalão, é como se fosse um embaixador daquela época, sabe? Não era um cara pequenininho. A gente não está falando de, presidente Bolsonaro veio aqui, não, era uma coisa muito, muito, muito grande, sabe? A ponto de, se pegasse ele por Jesus, ele era capaz de matar ele, decapitar, sabe? Era uma coisa assim absurda. E Jesus explica pro
para o Nicodemo que no reino, para você entrar no reino do céu, você precisa nascer de novo. E ele não consegue entender isso. E Deus fala, ó, João 3, vamos abrir lá, João 3,6. Aleluia. Evangelho de João 3,6. Vamos abrir lá. Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Olha aqui que Jesus fala para ele, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória. Não te maravilhes por ter dito, é necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E sim todo aquilo que é nascido, assim é todo aquilo que é nascido pelo Espírito. Ele não consegue entender isso. Deixa eu traduzir isso para você, que eu acho que fica mais interessante. Você quer seguir Jesus? Você quer um lugar no reino? Você tem que morrer e nascer de novo. O que significa isso? O velho Michel tem que morrer, pastor. Eu estava falando isso com o André há pouco tempo, né? Minha família está aqui, não me deixa mentir. Eu era um cara que eu xingava muito. Mas, meu Deus, eu xingava muito. E eu tive uma oportunidade da empresa, minha esposa falava assim, meu Deus, segura a boca desse crente porque vai dar ruim. Eu xingava muito, pastor. E aí o pessoal falava assim, nossa, o Michel mudou muito, né? De um ano para cá, não, foi meses. Não me deixa mentir, meu primo está ali. Chegou a um ponto, pastor, de eu estar conversando com um amigo meu de trabalho, de muitos anos, ele fala assim, cara, você está diferente, você vai virar pastor? Eu falei, meu Deus do céu, pastor não, pastor é muito difícil. Mas quem sabe não vira um pregador um dia da casa de Deus. O grande ponto aqui é, no momento que eu ajoelhei e orei e falei assim, Espírito Santo, a partir de hoje eu não quero mais te desonrar. Aquilo que não provia do Espírito e aquilo que me afastava dele foi retirado de mim. Aleluia. E eu nem sequer Louvado percebi seja o nome do Senhor. a vontade, as vontades que eles têm, talvez a vontade de beber, pastor, seja o meu maior pecado. Foi embora. Talvez o palavrão seja o meu maior pecado, foi embora. Aleluia. Talvez a ganância seja o Aleluia. meu maior pecado. Glória a Deus. Glória a Deus, Talvez o cigarro seja o maior aleluia. pecado, vai embora. Meu Deus. O grande ponto aqui é, Oh, não dá glória, para ter um encontro glória, verdadeiro com glória. Deus se você não morrer para você mesmo. É. E aí, pastor, as coisas começam a mudar. Porque Deus está dizendo para você o seguinte, eu te perdoo, independente do que você fez, vem para minha casa porque eu te perdoo. Mas se você quer as minhas bênçãos, você tem que me seguir em espírito e em verdade. Aleluia. Você tem que abandonar o teu velho eu. E se para isso for, é abandonar amizade, é abandonar hábitos, é abandonar coisas que te impedem de me sentir. Mas uma coisa eu posso te garantir, gente. Glória a Deus. Essa paz que você está sentindo aqui dentro. Ô, glória. Aleluia. Você pode estar no pior dos leitos, como eu tive. E essa paz vai estar dentro de você. Glória Eu não estou falando glória porque a alguém Deus, disse glória isso a para Deus, mim. glória, Eu glória, vivi glória, isso. glória. O Espírito Santo me confrontou. Se para você está doendo e eu te consolo, imagina para aqueles que estão à sua volta, que não me conhecem. Meu Deus. Como que está a vida deles? Meu Senhor. E aí nós como igreja, pastor, nós como igreja, Aleluia. é muito bonito a gente estar aqui sentado, é muito bonito a gente estar aqui Glória a louvando, Deus, aleluia. é muito bonito, mas se a gente não consegue levar o Evangelho, nada disso faz Santo, sentido. poderoso. Deus não se agrada do nosso sofrimento, e viver nessa terra não é Aleluia. fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Cara, você vai ser perseguido. Você vai ser humilhado, você vai ser maltratado. Talvez até por coisas que você não faz o menor sentido, pastor. Mas uma coisa você pode se garantir, gente. Debaixo da tua vida tem uma promessa, tem um reino te esperando. Eu não estou falando de um reino onde você vai sentir fome ou dor. Eu estou falando de um reino, de um Jesus que desceu, se despiu do seu manto de glória. Aleluia! Sentiu dor, sentiu fome, foi caluniado, foi batido, humilhado, foi sangrado até a morte, estocado. Só para no final, eu e você termos como herança o reino do céu. Aleluia! Isso. Glória a Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? Oh, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. O príncipe do céu desceu para te salvar e você está perdendo isso por causa de uma bebida, por causa de uma amizade. Isso não faz sentido, gente. Aleluia. Não faz sentido. As coisas são maiores do que isso. Senhor, em nome de Jesus, arranca as escamas dos olhos para que nós possamos ver com verdade. Isso muda tudo.
Porque a partir desse momento, Nicodemos entende que Jesus, pastor, ele realmente é o Senhor. Só que Jesus fala para ele assim, tu quer me seguir? Tu quer ir junto comigo? E Nicodemos fala, eu vou com você. E chega na hora H, Nicodemos ele volta atrás. Porque começa a passar na cabeça dele o seguinte, mas e a minha família? E os meus filhos? E o meu status social? Eles vão ser perseguidos, eles vão ser humilhados. O que vai acontecer a partir de agora? Ele entende que Jesus era Salvador, mas ele não está disposto a carregar a cruz. Isso também é difícil. Sou eu que vou julgar Nicodemos? Jamais. Talvez se fosse eu no lugar dele, eu faria a mesma coisa, eu não faço ideia do que ia acontecer. O grande ponto aqui é, esse homem ele teve a oportunidade de andar lado a lado com Jesus, pastor. Mas por conta do medo que ele sentiu, da represária que ele viria sobre isso, ele deixou talvez de viver a maior experiência da vida dele. Talvez hoje nós tivéssemos um livro aqui chamado Só Nicodemos, por conta desse cara. É verdade, ele deixou, pastor. Ele pode ter morrido, pastor, como um alto sacerdote dos fariseus, mas ele morreria como embaixador do céu. Aleluia, glória ao teu nome. Decisão Glória. naquele dia. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Deus. Aleluia. E sabe o que Deus me falava, pastor? Que tem muita gente que fica aflita, sabe? Porque o meu filho, porque a minha família, porque isso, porque aquilo, meu Deus do céu, o que vai ser, como é que vai acontecer? Assim como Saulo se tornou Paulo, o maior assassino se tornou o maior pregador, eu profetizo sobre a tua vida, que a tua família, a tua família, a tua família, escuta o que eu estou falando, a tua família, ela vai gerar um dos maiores pregadores dessa nação. Escuta o que eu estou te falando. Eu creio em um Deus que transforma. Deus, Eu obrigado, creio em um Jesus. Deus que muda quadros. Eu creio em um Deus que o Glória, diagnóstico glória, escrito glória. é só um monte de palavras. Porque Ele é aquele que governa sobre os céus e a terra. Aleluia. E só basta uma palavra. Aleluia. O quadro mude. É, É desse Deus que eu estou falando. E aí, pastor, olha que interessante. Mas tu crê que vai mudar? Eu creio. Mas tu crê mesmo que vai mudar? Eu creio. Então descansa. Ah, não consigo. Falei, ué, tu não crê? Tu não crê? Ah, não, mas fez na vida de fulano. Pô, mas na minha vida, será que vai fazer? Meu Deus. Eu sou tão errado, pastor. Meu Deus do céu, será que o Senhor vai ter misericórdia de mim? Eu já falei aqui sobre isso, né? Existia um tanque chamado Tanque de Betesda. Eu vou contar a história para poder todo mundo entender, ficar por dentro. Né? Eu sei que nem todo mundo aqui já teve a oportunidade de ler a Bíblia. Mas nesse tanque, as pessoas mais enfermas ficavam lá. O que significa isso? Imagina que toda a podridão estivesse lá, tá? Essas pessoas com lepra, com câncer, com todo tipo de doença que pudesse te matar e que não tivesse cura, estavam lá. Porque nesse tanque havia um anjo que mexia aquela água de tempo em tempo, e primeiro que pulasse dentro do tanque, enquanto a água estivesse mexendo, recebia aquela cura. E existia um homem nesse tanque de Betesda, que ele ficou lá por 38 anos. 38 anos. Aquele cara era aleijado, a Bíblia diz que ele era paralítico. E esse paralítico, ele ficou 38 anos tentando entrar naquele lago. Então você imagina, tá um monte de gente doente, pronto para morrer. O lago se mexe. Quem é que vai pegar o paralítico do colo e pular com ele? É ruim, vai passar por cima. é verdade. Acho que aquele cara não foi atropelado quantas vezes? Agora eu te pergunto, pastor, quanto tempo você acha que ele demorou para ele entender que ele não ia conseguir chegar naquele tanque? Talvez ele pudesse ter entendido isso com 2 meses, 3 meses, concorda comigo? Mas por que ele ficou lá por 38 anos? Esse é o ponto. Você acha que se esse cara ficou lá por 38 anos, no 39 ele ia conseguir entrar? Todo mundo ia parar de repente para ele pular dentro? 39 anos. Não ia. Esse cara ia morrer lá. Sabe por que esse cara não voltou para casa? Porque ele tinha vergonha da condição que ele tinha. Nesse momento, esse cara já não tinha mais esperança. Ele estava dominado por aquela doença de uma forma tal que ele se tornou escravo daquilo que ele era. Lembra que eu te falei? Onde o Espírito de Deus está? A liberdade. E aí, de repente, pastor, se houve um burburinho, chegou um cara estranho na cidade, pastor. Eita, meu Deus do céu, um cara estranho. Esse cara esquisito que ninguém nunca viu, vai aonde? No tanque de Betesda, no lugar mais imundo do lugar. E fala assim, ei, tu quer andar? Aí ele fala assim, como é que eu vou andar, cara? Tá maluco?
Ninguém me pega pra botar no tanque não, pô. Sou aleijado. Tá de brincadeira com o cara. Veio que pergunta se eu quero andar. Eu sou aleijado, cara. O cara falou assim, não, tu não tá entendendo. Você quer andar? Eu quero. Então levanta, pega o teu leito e anda. Aleluia. Meu Senhor da glória. Isso é o que acontece com o encontro. Meu Deus, que maravilha. Naquele momento, pastor, para todo mundo ali em volta, a perna daquele homem voltou a funcionar. Só que para ele, pastor, ele recuperou uma esperança que ele havia perdido há 38 anos. E a história da vida dele muda a partir dali. Glória a Deus. Então aquele que era um paralítico agora, não ganhou só as pernas de volta, ganhou uma vida de volta. Ele ganhou a liberdade. Glória a Deus, glória a Deus. Aonde o Espírito Santo está, A liberdade. Aleluia. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Estão conseguindo entender o tamanho do Deus que vocês servem? Aleluia. É difícil a gente conseguir assimilar porque é muita informação e o mundo diz pra gente que isso é impossível, pastor. Se você chega para um médico e ele fala assim, pastor, o cara está com 75% dos pulmões tomados. Vai lá, dá um abraço na tua mãe, porque você não vai sair daqui. Eu ouvi isso, gente. Eu ouvi isso. 7 dias depois, o médico fala para mim assim, eu não sei o que aconteceu, mas a tua infecção reduziu e eu estou te dando alta. Aleluia. Glória a Deus, Vocês estão aleluia. entendendo o Deus que eu estou falando, gente? Glória a Deus. Eu não estou falando que isso aconteceu no tempo de Abraão. Eu estou falando que isso aconteceu agora, ontem. Glória. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? Glória a Esse Jesus, Deus, ele é glória a Deus, vivo, glória, ele glória, existe. glória. Não é um Glória a livro. Deus. A gente não está lendo Harry Potter, pastor. A gente não está lendo O Senhor dos Anéis. Isso aqui é de um Deus vivo. Aleluia. Não é uma fantasia. Meu Deus. Vocês conseguem entender isso? É isso que separa a religiosidade de fato seguir a Cristo. Aleluia. Ser religioso é estar na igreja todo domingo, pastor. Isso. Seguir a Cristo é carregar a cruz, é o peso da palavra. Meu Deus. Maravilha. É diferente. Sabe o que significa isso? É todo dia negar a si mesmo. É todo dia negar a vontade. É todo dia, cara, você falar assim, carne, para de gritar. Porque eu preciso servir ao Deus vivo. Aleluia. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Glória a Mas uma Deus. coisa eu posso te garantir. Que onde o Espírito de Deus está, há Liberdade. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Maravilha. Glória. a coisa muda. A coisa muda. Maravilha. E olha que coisa interessante, pastor. Às vezes a gente está no meio da luta, no meio daquela contenda, sabe? E a primeira coisa que a gente faz é começar a espraguejar. Esse filho endemoniado. Esse menino que não para. Esse trabalho desgraçado. Quantas vezes a gente não fala isso? E é como se a nossa boca não alterasse as coisas. E a gente não tem controle sobre a nossa língua. E a profecia que deveria saber, a partir de amanhã esse trabalho vai ser abençoado. A partir de amanhã essa criança vai estar tranquila. Em nome de Jesus. Passa a profetizar sobre a vida da tua prole, ou daquilo que é a tua conquista, algo que não deveria ser. E você, assim como tem o poder de transformar algo em bom, também tem o poder de transformar algo em ruim. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Deus. Em Provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. O que você tem dito na tua casa? Aqui é muito fácil, pastor. Aqui você está na frente de todo mundo, você está sendo julgado. Mas o que você diz dentro da tua casa? O teu filho, às vezes, cara, o teu filho não quer nada. Você mete a mão na cabeça dele e fala assim, amanhã você vai conseguir um trabalho em nome de Jesus. E parece uma coisa tão boba, pastor. Aí quem está de fora não entende. Mas a hora que você lança essa palavra, você está dando uma ordem no mundo espiritual. E alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque onde o Espírito está, a liberdade. Glória a Deus, Você não vai ser aleluia. escravo do desemprego. Você não vai ser escravo do pânico. Você não vai ser Aleluia. escravo da depressão. Graças a Deus. Você não vai ser escravo, porque a hora que o Graças a Espírito Deus. entra, quando muda. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? Glória a Deus. Só precisa Aleluia. seguir em frente, pastor. É. Só precisa seguir em frente. O Senhor estava falando aqui, à frente, Moisés, só homens, tinham 600 mil, só homens. Não contava nem criança, nem mulheres e nem os bois que acompanhavam. Então devia ter mole, 1,5 milhão de cabeça naquele lugar. Na frente, o rio.
E a gente não está falando de um riozinho porcaria, não. A gente está falando de um, sabe? É. Um negócio enorme. E atrás, Faraó, filho, com sangue nos olhos, doido, ó, para passar o carro em todo mundo. Primeira coisa que o povo falou, meu Deus, era melhor ter morrido no Egito. Vou morrer aqui no deserto? Que Deus é esse, gente? Deus, ele não vai te abandonar no meio do caminho. O que Deus fala para Moisés é, ei, avisa o povo que marche. Aleluia. Está cheio de água na frente, pastor. Está cheio de água na frente, Deus. O que eu faço? Ué, não te trouxe até aqui? Toca o teu cajado na água. Porque esses que te seguem, nunca mais você vai ver. A partir do momento que Deus entra, Aleluia. no negócio, o quadro muda. Graças a Deus. Glória a E Deus Deus. não faz as coisas de qualquer maneira não, pastor. Porque na hora que Moisés abre aquela água, o povo entra. E Faraó entra junto com o seu exército naquela água. Naquele dia, o Egito entendeu o tamanho do Deus que ele guerreava com. Aleluia. E Aleluia. até hoje se conta essa história. Glória a Deus. Percebe uma coisa, pastor. Deus te coloca numa situação onde é difícil. Poderia ter todo mundo andando por cima da água, não poderia? Só que o nome dele vai ser glorificado da forma que ele quer. Agora, cabe a você confiar e entender, ter sensibilidade para ouvir e entender o que Deus está te querendo. Sabe por quê? Eu vou contar um testemunho rápido, pastor. Já vou acabar, prometo, pastor. 2 semanas atrás no meu trabalho, me caluniaram, mas me caluniaram muito, pastor. Eu fiquei muito triste. Eu vi, eu falei com você, eu fiquei muito triste, muito triste. Sabe o que aconteceu, velho? Deus entrou no negócio, incomodou a mulher de uma forma tal que ela me ligou 9 horas da manhã do outro dia. A primeira coisa que ela fez, eu tô entrando nesse negócio. Deus falou comigo de madrugada, minha esposa tá aqui, não me deixa mentir. Deus falou comigo de madrugada. Eu tô entrando nesse negócio e o quadro vai mudar. Não se preocupa, senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. De manhã a mulher me ligou, Michel, aconteceu isso, né? Aconteceu, eu falei, fica tranquilo, que eu vou guerrear por você. Eu falei, tá bom, desligou. Meia hora depois a mulher me liga. Michel, conversei com fulano, Beltrano e Ciclano, a situação é essa. A gente precisou mostrar o teu trabalho e você está para ser promovido. Aleluia. Eu fui um cara que seria mandado embora pela calúnia e vou ser promovido. Aleluia. Moisés Glória a foi de um Deus, cara. aleluia. Moisés foi de um cara encurralado, pronto para a morte, Glória a Deus. para ter o maior marco bíblico da história. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria fazer um marco hoje por vocês. Glória a Deus. Marco hoje. Aleluia. Vocês, a partir de hoje, não são mais escravos do medo. Aleluia. Vocês, a partir de hoje, Glória a não Deus. são mais escravos daquilo que te prende. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Hoje começa um marco na tua vida. Assim como começou a minha lá atrás. E hoje está se cumprindo como pregador dessa casa. Glória a Jesus, glória a Hoje, Deus, glória a O Deus. Senhor está marcando a tua vida. Em nome de Jesus. Entende o que eu estou falando? Entende, por favor, entende o que eu estou falando. Hoje, a tua vida muda hoje. Em nome de Jesus. Não é amanhã, não Glória a é Deus. depois, é hoje. É hoje. Glória É a Deus. hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Em Romanos 8 diz assim: porque todos, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Entenda uma coisa. Vou fechar aqui já. Só até aqui. Glória a Deus. Maravilha. Entenda uma coisa. Assim como uma mãe ama um filho, pastor, com todo o seu coração, ainda não chega aos pés do tanto que Deus te ama. Do tanto que Deus te ama. E Deus, ele poderia te chamar de servo, ele poderia te chamar de cavalo, ele poderia chamar do que fosse, mas ele te chama de filho e te chama pelo nome. Aleluia. E pastor, às vezes a gente tem vergonha de voltar para casa do pai, pastor. Porque é difícil, é difícil. Quando a gente volta, a gente tem que assumir que nós erramos. E essa é a parte difícil do processo. Porque quando a gente assume, aquela casca de dureza quebra inteira e a gente precisa se transformar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não importa o que tenha acontecido, não importa quão duro está a luta, não importa o que tenha acontecido. Meu Deus. Você ainda é filho do Pai. Jesus. Aleluia. Obrigado. Ele não vai te desamparar. Ele Glória não vai a te desamparar. Não vai. Muito obrigado, Jesus.
E você precisa entender isso. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia não é só um livro. Existe um Deus vivo atrás disso aqui. Verdadeiro. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Glória, glória, Ajoelha na tua casa e transforma a tua história. Você tem esse poder. Glória a Jesus. Você não precisa ser escravo. Você não precisa ser escravo. Mas você precisa crer. Você Aleluia. precisa crer. Eu vou cantar uma música. Eu não ia cantar não, pastor, mas acho que tem 5 minutos ali ainda, né? Ela diz assim: não sou cantor, minha família está aqui, nunca me viram cantar, né? Então, pela madrugada ele saiu, obedecendo a ordem que recebeu. Acordou seu filho, chamou os seus moços, e o menino, sem questionar, obedeceu. Eita glória! Meu Deus, a glória. Vai seguindo rumo a Moria. A cada passo acelera o coração. Lenha e cutelo, filho a ser imolado. Provava a fé do velho Abraão. Andaram no caminho por 3 dias. De longe o velho avista o lugar. Eita! Deus da glória. Onde deveria, Aleluia. por ordem divina, Glória a Deus. o seu filho Isaque imola. Glória, Eita, glória. imagina todo esse Deus, pai, glória. imagina todo esse pai subindo, Meu Deus. ele tá vendo um monte, vai matar o filho dele lá em cima, mas ele tá indo, ele fala assim, ó: ao chegar ao monte Moriá, pois a lenha Deus da glória. Isaque levanta e se aproxima, e ao seu pai começa a perguntar: o pai, a lenha e o fogo aqui estão, mas onde está o cordeiro do sacrifício? Abraão respira, olha para Isaque e responde uma pergunta tão difícil. Olha o que esse homem falou: Deus proverá. Aleluia. Deus proverá um cordeiro para si, ó meu filho. Deus proverá. Glória a Deus. Eita, você tá entendendo?